A paz do Senhor, bros. Tudo bom com vocês? Este mês nós vamos ter uma programação um pouco diferente aqui no canal. Vocês já perceberam com um videozinho que saiu na segunda-feira. Caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar ele aqui no card para você assistir. É um vídeo bem curtinho, é bem uma introdução do que eu queria falar com vocês durante esse mês. Porque se você não sabe, em setembro existe um projeto que é o Setembro Amarelo, que é sobre prevenção de suicídio. E eu acho que é um tema muito importante, um tema que a gente precisa falar. Tanto que até o tema do vídeo de segunda-feira, que era nós precisamos e vamos falar sobre isso, porque tem muita gente morrendo do nosso lado, pessoas que a gente poderia ajudar e que a gente não tá conseguindo por N motivos. Então, nesse mês, todos os vídeos aqui do canal, tanto nas segundas-feiras quanto nas quartas-feiras, vão ser relacionados a esse tema. E no final, na última semana, nós vamos estudar juntos um livro da Bíblia que vai ter tudo a ver com tudo que a gente for falar aqui. Então fiquem tranquilos que o SIC e o Vida de Louvor voltam no mês que vem. Normalmente, o SIC na terceira segunda-feira e o Vida de Louvor na quarta segunda-feira do mês. Mas sem mais delongas, eu queria começar já falando sobre uma situação que a gente viu nas redes sociais e tudo mais na semana passada. A gente ficou sabendo da história de um pastor que cometeu suicídio. Ele deixou mulher e 3 filhos e uma igreja praticamente transtornada porque nunca eles imaginavam que o pastor sofria de depressão e ansiedade. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos, só que no final do ano passado nós tivemos aqui no Brasil casos de 3 pastores, 2 pastores e uma pastora que cometeram suicídio também. E foi num espaço muito curto de tempo. E não só isso, mas quantos membros das nossas igrejas também não cometeram suicídio durante esses tempos. Uma das coisas que mais me deixou bolado da cara mesmo foi porque essa publicação desse pastor da semana passada viralizou nas redes sociais e eu vi muitos pastores e muitas pessoas compartilhando fotos da família, falando a respeito. E aí quando você lia a publicação, era aquela coisa: igreja, orem pelos seus pastores, se preocupem pelos seus pastores, os seus pastores precisam de você, não os cobrem, e isso e aquilo e aquilo outro. Não tô falando que isso é errado, tá? Pelo amor de Deus, gente. Realmente acontece essa pressão muito maior do que um ser humano pode suportar em cima de quem exerce uma liderança de pastoreio e tudo mais. Só que o momento não é da gente querer achar um culpado, porque do mesmo jeito também a gente vê em várias notícias que muitas pessoas que frequentam igrejas não têm coragem de falar com seus pastores sobre algum parente que cometeu suicídio ou pelos seus próprios pensamentos suicidas. Não é uma coisa isolada só da classe dos pastores, é uma coisa que está acontecendo dentro da igreja e a gente tá cego. E é muito desesperador isso, e é muito sério porque é meio que unânime, todo mundo entende que a igreja precisa ser um lugar, um refúgio, um auxílio para quem tem pensamentos suicidas. Só que a quantidade de pessoas que realmente se sentem abertos e confortáveis para falar sobre isso com as suas lideranças é minúscula. Tanto de pessoas que têm esses pensamentos, como pessoas que perderam entes por causa do suicídio. Isso é de preocupar. Do mesmo jeito que também é de preocupar, um pastor tá tão sobrecarregado, começa a ter crises de ansiedade, crises de depressão e não consegue lidar com essas pressões todas e acaba escolhendo pelo suicídio. Eu esperava muito que, com essa situação, a gente realmente levantasse essa bola, mas desse o saque direito. Cortar essa bola de verdade, porque essa bola foi levantada e tá se procurando muitos culpados. E a questão não é a gente procurar culpados, é a gente repensar as nossas próprias atitudes. Porque falar sobre suicídio, falar sobre depressão, ansiedade, doenças mentais e saúde mental por si só, se você começa a falar, você vai ouvir com certeza: ah, isso é mimimi, ah, isso é perda de tempo, ai, não tem nada a ver, é falta do que fazer, é falta de Deus, é falta de oração, ai, tá querendo chamar atenção, ou do nada o pastor vai resolver exorcizar o cara achando que é demônio, sendo que, olha, de verdade, se depressão e desejos suicidas fossem única e exclusivamente por causa de possessão demoníaca, ia ser tudo muito mais fácil, porque se chegou, expulsou, acabou, não tem mais. Só que não é assim. Lógico que o diabo é sujo, o diabo usa as artimanhas que ele quer, e eu sei disso, e eu sei com propriedade de casa, e é por isso que nesse mês eu quero contar um pouco da minha experiência a respeito desse tema, que é um tema que me mexe muito porque eu vivi isso. Só que a gente precisa enxergar a depressão, principalmente a depressão, porque é um dos principais motivos do suicídio. Não é o único, mas é um dos principais. Depressão é uma doença, cara. E enquanto a gente não começar a tratar a depressão como uma doença que precisa ser tratada e que precisa de uma ajuda de um profissional, cara, a gente não vai sair do lugar. Será que a gente está discutindo sobre suicídio, sobre depressão, sobre ansiedade? Será que a gente está falando disso da forma certa? Será que a gente está ajudando de verdade as pessoas? Ou será que a gente só está falando aquilo que a gente acha que aquela pessoa precisa? Que tal você repensar um pouco essas ações e começar a prestar atenção no que aquela pessoa realmente precisa ouvir? Tirando um pouco o seu preconceito de que depressão não é preto e branco, tem vários tons de cinza aí nesse meio. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso no próximo vídeo, mas a depressão
depressão, ela é uma doença tão desgraçada que aquilo que me fez cair em depressão não necessariamente vai fazer você cair em depressão. Só que isso também não quer dizer que a minha luta e que a minha dor não é real pra mim. E eu preciso de ajuda pra conseguir superá-la. Lembra quando eu fiz o vídeo do 13 Reasons Why? Que eu vou colocar no card aqui caso você não tenha visto ainda. O próprio tema do vídeo era uma coisa que eu fiquei pensando a série inteira. Aonde a igreja estava? Porque era a função da igreja acolher aquela menina que pensou em suicídio, que queria se suicidar e terminou se suicidando no final. Era o papel da igreja acolher, abraçar, mostrar pra ela que ela era importante, que Deus tinha um propósito na vida dela, que Jesus já tinha morrido por ela, por todas as dores dela, e que ela não precisaria sangrar mais, porque Jesus já sangrou por ela. E também era papel da igreja ensinar essa moça a lidar com seus problemas, porque ela vai procurar o psicólogo da escola, e o psicólogo da escola tá nem aí com a hora do Brasil pra ela, pra não falar outras expressões. Mas você percebe? Às vezes a pessoa tenta ir atrás, ela reconhece que ela tá com esse problema, com esses pensamentos suicidas, porque na cabeça dela é a única forma que ela tem da dor dela acabar, da dor dela passar. E talvez se alguém mostrar pra ela, com carinho, com amor, com paciência, de que não precisa acabar assim, existem outras formas da gente superar e dar conta de tudo, e de não ter uma decisão tão drástica, podem salvar a vida de uma pessoa. Nós precisamos levantar a importância da saúde mental. E a gente tem que entender a importância dos nossos terapeutas, dos nossos psicólogos, dos nossos psiquiatras, porque eles não são médicos pra louco, eles são médicos pra gente. Porque se você é gente, é humano, você tem problemas, ou seja, você pode fazer terapia. Todos nós podemos fazer. O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse terapia. E às vezes existem pessoas dentro das nossas igrejas que exercem essa função, que podem nos ajudar à luz da Bíblia, podem nos aconselhar à luz da Bíblia. E é maravilhoso porque, como eu já falei, eu tenho a minha psicóloga, que ela é cristã, e é maravilhoso, uma experiência incrível, porque não é só uma terapia, é praticamente um discipulado. Eu sei do quanto me fez bem e do quanto me faz bem isso. A gente precisa encaminhar essa pessoa para um profissional. Lógico que a gente não vai jogar pro profissional e tipo, dane-se aí e se vira. Não, a gente tem que respaldar essa pessoa, a gente tem que estar na retaguarda dessa pessoa, orando, mostrando pra ela que ela é importante, lembrando ela do amor de Jesus por ela, lembrando ela de que Deus é o seu pai e de que ela vai passar por isso, que ela é muito mais forte do que ela imagina, não pela própria força, mas pela força de Deus. A gente precisa lembrar essas pessoas com todo amor, com todo carinho. Lembra, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre o amor. Se você ainda tem dúvidas do que é amor, clica aqui no card pra você assistir esse vídeo. E é isso, num grande resumo, se a gente começar a amar mais de verdade, como Jesus nos amou, a gente pode começar a ajudar mais essas pessoas que estão dos nossos lados. Elas estão tentando conseguir ajuda, mas o nosso preconceito tá tampando os nossos olhos, o nosso egoísmo tá impedindo e afastando essas pessoas de nós. Tem muitas pessoas, independente se elas são nossos líderes ou não, que precisam da gente, que precisam da nossa ajuda, do nosso amor, do nosso carinho. Através da nossa vida, alguém pode continuar vivo. Através da nossa vida, alguém pode ser restaurado. Esse mês, nós vamos conversar bastante sobre isso e eu vou contar um pouco das minhas experiências, beleza? Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like. E segunda e quarta-feira nós temos um encontro 6h30 aqui no canal. E eu espero por você pra gente continuar falando sobre isso. Beijo grande, Deus abençoe.